Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje é um dia querido para a igreja onde celebramos Santa Maria Gorete. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas venha, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher tocou, ficou curada e partiu daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flautas e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão se afastava, Jesus entrou, tocou, pegou na mão da menina e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de uma santa hoje muito bonita, muito especial, jovem Maria Gorete, que preferiu morrer do que entregar a sua virgindade. Talvez seja uma palavra assim, ai, que palavra quadrada, que coisa quadrada. O mundo de hoje vai pensar assim, vai agir assim, quadrado, né? Hoje o verbo amar, o verbo conquistar, já não tem mais sentido. Hoje o jovem fica, se experimentam, né? Se der certo, deu certo. Se não der certo, se não der certo, a gente se separa e tá tudo bem. Hoje vão morar juntos. Não der certo, tá tudo bem, a gente se separa. Então, não é mais precioso a pessoa elevar uma dignidade de pessoa humana, um conquistar a vida. Por isso o Evangelho de hoje fala do toque que nós precisamos dar em Jesus, que nós precisamos ir até Jesus e tocar em Jesus. Havia uma grande multidão, assim era o contexto, ao redor de Jesus, e por isso muitas pessoas tocavam nele, encostavam nele, porque o comprimiam de tanta gente que tinha. Aqui que é muito interessante, né? Quantas pessoas estão na missa, quantas pessoas enchem a igreja, mas quantas pessoas que ali estão tocaram em Jesus. Aqui é o ponto muito importante. Quantos de nós tocamos em Jesus? Vou voltar a falar sobre isso aqui um pouquinho, mais daqui a pouquinho. Voltando aqui, foi um adentro no que eu pensava, nessa reflexão. Aquela mulher tocou diferente. Aquela mulher tocou em Jesus. Ela tocou com o corpo físico, sua mão, e tocou com a alma. Ela foi além. Qual foi a diferença do toque daquela gente toda e do toque dessa mulher? Qual é a diferença de quem está na missa com você e tantas outras pessoas que recebem o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a diferença? Eu preciso fazer com que essa diferença aconteça na minha vida. Comentando esse texto, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: em nome de Jesus,
A multidão aglomera-se em volta dele, mas a fé toca-me. Aqui é o ponto, a diferença é a fé. Não é ir para a missa por tradição. Bom que você vá, mas a tradição não toca a fé. O que toca a fé é o amor com que você vai. É assim que cada vez que praticamos um ato de fé destinado a Jesus, estabelece o contato com Ele. Estabelecer esse contato imediatamente brota dele. Veja bem, amados, brota dele a graça. A graça não vem de mim, não vem de você. A graça vem dele, brota dele a graça. Quando com fé o recebemos, quando com fé nós o tocamos. Por que não dizer? Quem toca em nós é ele, com a nossa fé. Às vezes não damos conta, mas de modo secreto e real, a graça chega até nós, gente. É inexplicável, isso é inexplicável. E dentro transforma lentamente a nossa vida. Talvez ainda hoje, amados irmãos, muitas pessoas aproximaram de Jesus de maneira superficial, sem acreditar verdadeiramente no seu poder. Pisamos e a superfície de nossas igrejas, aquilo que eu falava lá em cima, né? Não vamos com amor, com a fé que precisamos. Não devemos ter. Essa mulher silenciosa, anônima, derrotada por seus receios, toca o coração de Jesus. Com as suas mãos, consideradas impura porque era uma mulher da vida, prostituta, ela toca em Jesus. Às vezes a gente fica olhando pessoas que não vão à igreja, mas quando vão, quando entram na casa de Deus, elas tocam em Jesus. Diferentemente de nós que vamos todos os dias, quiçá, todos os domingos. Tocamos em Jesus. E hoje o Evangelho pede que toquemos nele, mas de forma tão diferente. Toque em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.